Olá, no Alesp Cidadania de hoje vamos falar de jovens não adotados que vivem um drama quando fazem 18 anos e precisam deixar os abrigos. O drama das crianças órfãs e abandonadas que não conseguem ser adotadas pode ganhar contornos mais tristes ainda quando elas atingem a maioridade vivendo nos abrigos e instituições. Mas a realidade para esses jovens é muito dura. Ao atingir a maioridade, passam por diversas crises emocionais, por insegurança frente ao futuro e por nunca terem sido adotados. Toda assistência ainda é pouca diante dos desafios que enfrentam. Precisam de educação profissionalizante, que os prepare para a vida e para o emprego, para a sua saída dos abrigos. Aqui na Alesp, o projeto de lei 1179 de 2023 autoriza o Poder Executivo a estabelecer condições especiais para o ingresso de jovens não adotados nas instituições estaduais de ensino técnico de nível médio. A justificativa é que, diante do cenário de desigualdade, é necessário assegurar que os jovens não adotados tenham mais oportunidades de acesso à profissionalização, sendo que as instituições públicas estaduais de ensino técnico são ambientes favoráveis a serem ocupados por jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Para falar sobre esse tema, eu converso hoje com o conselheiro da Associação dos Grupos de Apoio à Adoção do Estado de São Paulo, Eduardo Pires, e também com a psicóloga Márcia Lopes Gimenez. Sejam muito bem-vindos à Rede Alesp. Obrigado, Fernando. Um prazer estar aqui para a gente conversar desse tema tão importante. O prazer é todo nosso. Como é que funciona o dia a dia de uma criança que está chegando à maioridade e tem essa preocupação? Não tem lar, não foi adotado e está virando maior de idade. Como é que funciona? Então, normalmente nos abrigos a gente faz um trabalho de autonomia com esse adolescente, né? Assim que ele começa a atingir a idade de 12, 13 anos, a gente começa a fazer um trabalho para que eles criem essa autonomia, né? E aí a gente tem toda uma preocupação de ter junto às redes instituições que possam fazer o trabalho com eles para que eles possam fazer um curso profissionalizante, para que eles possam ter uma formação técnica, para que no caso, se eles não forem adotados, eles ao saírem, eles sejam ingressados ao mercado de trabalho. Essa preparação antes dele chegar à maioridade já acontece nos abrigos onde eles moram? Normalmente acontece, né? Ou, na maioria das vezes, tem que acontecer, né? Para que eles possam se sentir mais seguros, né? Uma vez que eles não têm família e que nessa impossibilidade da adoção, eles têm que ter toda essa questão profissional muito bem alicerçada para que eles possam fazer melhores escolhas na vida, uma vez que eles não tiveram condições de ter essas escolhas, né? Eu acho que é interessante, né, a gente pensar que quando o jovem vai para o acolhimento, né, uma criança vai para o acolhimento e ele vai passar, às vezes, muitos anos ali, a ideia que se tem é que aquilo seja um ambiente mais parecido com uma família possível, né? E o que a gente faria com os adolescentes? Eu tenho filhos adolescentes, né? Vai estudar, vai fazer um curso, vai ser jovem aprendiz. Então a ideia é que a casa que os recebe, né, o abrigo onde ele está acolhido, possa fazer esse mesmo trabalho que um pai e uma mãe faria para um adolescente nessa faixa etária. Vocês têm ideia de quantos jovens estão nessa situação hoje só no estado de São Paulo? Olha, no estado de São Paulo, a gente tem, eu acredito, são em torno de 1.000 crianças acolhidas, né, no total, de todas as idades. Mas se a gente for pensar nessas crianças que estão em acolhimento, nem todas estão disponíveis para adoção ou estão em busca de uma outra família, né? A maioria ela está acolhida provisoriamente porque a sua família está passando por um momento que não pode cuidá-la. Então, destituídos, né, do poder familiar, que estão esperando uma família, geralmente é a minoria. Para você ter uma ideia de relação, no Brasil nós temos em torno de 30.000 acolhidos. Mas destituídos, aguardando uma família, nós temos apenas 4.000 e pouco. Apenas, né, falando, pensando que cada criança importa. É um número grande. Mas para o Brasil, né, num país como o nosso, a gente ter 4.000 crianças aguardando, é até estranho a gente pensar como a gente não consegue acabar com essa fila, né? Sim. Seriam poucas crianças nesse sentido, crianças e adolescentes. Mas essa relação, mais ou menos 10% de quem está acolhido está disponível para conseguir uma família. Então, dentro dos abrigos, dentro dessas instituições, existem dois grupos. São os que estão para adoção e os que não estão para adoção. Como é que funciona isso? É a família que não tem condições naquele momento de cuidar daquele jovem. Depois ele volta para casa caso as coisas mudem, caso a situação melhore?
Esse trabalho é feito com as famílias logo que ele chega. Então, normalmente existe uma denúncia e essa criança vai por esse lar, né? Nesse espaço, durante um período, a gente faz um trabalho com a família dessa criança, tentando mudar toda a realidade dela para que ela possa receber o seu filho novamente. Na impossibilidade dessa mãe ou dessas pessoas responsáveis aderirem a toda uma recomendação que a gente faz, é procurado, no caso, a família extensa, né? A mãe, por algum motivo, não tem condições mesmo de ficar, então a gente procura a família extensa, um parente que queira ficar com aquela criança. Também nessa impossibilidade, aí é iniciado o processo de destituição e essa família é colocada para adoção. Ou seja, existe um primeiro passo, caso ele tenha uma tia, um tio, algum parente mais próximo que queira, ele sai da instituição e tem um processo para avaliar essa pessoa se ela tem condições de recebê-lo? Sim. Ela passa, né, por uma avaliação. Como a gente que é família, que o ECA nos chama de família substituta, que eu não gosto muito desse termo, mas a gente que é uma família que vem para substituir a família de origem, essa família extensa, às vezes não teve um contato com essa criança, com esse adolescente, vai precisar estabelecer uma aproximação, um contato, porque a ideia é que a criança permaneça na sua família. Esse é o nosso desafio, que todas as crianças cresçam na sua família. E quando ela não pode, o mais próximo da sua família possível, mas ela vai passar por uma avaliação, certamente. A gente daqui a pouquinho vai falar de fila, mas essa convivência, ela se dá aos poucos. Como é que funciona essa convivência, por exemplo, de um tio que quer adotar um casal de irmãos ou, sei lá, 2 gêmeos, enfim, 2 crianças? Eles vão até a instituição, convivem com ela, ela vai até a casa. Como é que funciona esse dia a dia? No caso desse tio, que seria um parente, né? Normalmente a instituição entra em contato com esse parente, né? E coloca para esse parente toda a situação. Caso ele queira realmente, a gente faz esse processo de vinculação. Então, inicia-se um processo para que os dois tenham um vínculo, né? E é conversado com a criança também, para a criança também querer isso, né? Não é uma coisa imposta para a criança, é todo um trabalho que é feito com a criança na organização e com esse parente também, né? E quando a gente observa que essa ligação está sendo saudável, né, produtiva para a criança, aí é feito esse processo onde ele vai passar um tempo na casa desse tio, ou sai para um passeio de final de semana, ou sai para as férias. Construída essa identificação novamente, né, essa identidade entre os dois, aí ele vai para essa família e mesmo depois a gente mantém uma vigilância durante um período para ver se realmente aquilo está ocorrendo de uma forma saudável para ambos. E existe esse acompanhamento por parte de vocês de perto? Vocês vão até a casa do tio, ver quais são as condições da casa, se ele está empregado ou não, tem tudo isso. Quais são as questões que mais limitam um parente que queira adotar um sobrinho, por exemplo? Eu acho que as questões que... Eu vejo assim, uma questão que limita, né, são as questões emocionais, né, que dificultaria o desenvolvimento dessa criança, que não é só físico, mas também emocional, até porque essa criança já teve inúmeras perdas. Se esse adulto não entender essas perdas e não tiver um olhar de acolhimento para poder sanar todas essas dificuldades, esses traumas que essa criança já viveu, aí fica muito difícil, porque não é só a questão financeira, né? Porque se a gente for pensar a nível financeiro, a criança dentro de uma instituição, ela tem tudo. É verdade. Né? E só que dentro de uma instituição fica muito difícil essas relações emocionais, né? Essas relações afetivas, porque eu tenho dentro de uma instituição inúmeros funcionários que se revezam durante o dia, né? Existe uma vinculação, não é a ideal, né? E não é uma vinculação tão afetuosa assim. Permanente, né? E porque permanente. ela vai ser encerrada num determinado momento, Exato. ela vai acabar. Exato. E com esse parente, não. Ele precisa entender a importância dele emocional naquele momento para aquela criança. Se ele não entender isso e não corresponder a essa expectativa, que também é grande por parte da criança, aí eu acho que esse impeditivo é um fator fundamental. E eu acho que a equipe também, ela tem um olhar mais criterioso quando uma pessoa da família se apresenta depois do acolhimento, porque a pergunta é, por que essa figura não surgiu antes do acolhimento, né? Por que ela permitiu que chegasse a esse ponto e agora ela está aparecendo? Então é feito realmente uma análise, né? Eles estudam isso para ver, porque o objetivo, né, de toda a lei, do judiciário, é proteger a criança. Então tudo é pensado primeiro para a criança, depois para a gente que quer adotar, para o outro que quer receber. Então primeiro é pensado no que é melhor para aquela criança. Agora a parte psicológica, né, é a parte que eu acredito que seja a mais difícil, né?
dos dois lados, né? Tanto a pessoa que vai acolher, que às vezes não tem experiência com criança, vai ser a primeira criança na casa, quanto para o jovem que às vezes vai até uma casa, não dá certo, volta. Acontece muito esse caso dele ir para uma família e ter que voltar para a instituição? Infelizmente, às vezes acontece, inclusive nas adoções, né? Um casal que adota uma criança e por algum motivo ele não dá conta, muito embora a gente coloca para esse casal que ele tem toda uma rede de apoio. Sim. E que tudo que ele precisar, ele tem um respaldo, mas às vezes alguns casais acham que dá conta sozinho, né? E aí os problemas começam a acontecer, que são naturais, e quando o casal acha que ele não dá conta, ele às vezes, muitas vezes, né, traz a criança novamente, o que é uma perda dupla, né? De tudo que ela já sofreu e mais um outro sofrimento. Então, acontece sim, infelizmente. E acho que eu tenho filhos adolescentes, né? E a gente vê que, mesmo que isso tenha acontecido numa infância há muito tempo, como isso tem desdobramentos que essas crianças, esses adolescentes vão levar para a vida, dessas situações de acolhimento, de tentativas de reinserção que não tiveram sucesso, como isso causa dentro deles traumas que a gente às vezes vai ter que só ajudá-los a conviver. Alguns vão sarar, outros a gente vai ter que ajudar a pessoa a conviver com aquilo. Realmente é um desafio. Inclusive na fase da adolescência, que é a mais complicada, né? A questão hormonal, está crescendo, se entendendo como adulto ali, acho que é a parte mais difícil, né? Uhum. A adoção de adolescentes é mais difícil? As pessoas procuram menos? Procuram menos. Bem menos. Bem menos. Bem menos, bem menos. Por conta disso? Eu acho que a gente vive ainda um mito, né, Márcia, né, Fernando, que tudo que você faz com uma criança, você só faz até os 7 anos. Depois dali, nada é possível mais você mudar, nada é possível mais... E a gente vê, né, que a gente está em constante mudança, né? Hoje a ciência mostra que a neuroplasticidade é uma realidade e a gente muda, as conexões são reformuladas. Mas a gente ainda tem esse preconceito que adolescente dá problema e dá problema porque é adotado. E eu sempre cito casos de coisas absurdas que a gente vê famílias viverem com filhos biológicos, que não são adotados, né? E casos de sucesso de adoção de adolescente. A gente tem vários casos, né? A instituição que a Márcia trabalha tem vários casos de sucesso, mas a gente ainda tem, nós temos em torno de 35 mil pretendentes na fila. Daí, 3% aceitam crianças nessa fase já da adolescência, já não são crianças, né? Pré-adolescentes e adolescentes. Então é bem pouquinho, gente. Hoje, se você quiser entrar na fila, né? Se você quiser entrar na fila para adotar um adolescente, você, depois de habilitado, não fica um dia sequer na fila. Né? Para adotar um adolescente acima de 13, 14 anos, você não fica um dia sequer esperando seu filho. O limite são os 18 anos. Até os 18 anos ele fica nessa instituição. Depois dos 18, o que acontece? Então, depois dos 18, nós temos repúblicas, né? Nós temos casas que o adolescente vai para esse espaço e fica até os 21 anos. O que ocorre é que na cidade de São Paulo a gente tem um número limitado de casas. Baixíssimo. E aí, quando acontece do jovem completar 18 anos, a entidade fica com uma dificuldade. Aonde levar esse jovem, né? Então, aí é quando, muitas vezes, às vezes até o jovem consegue encontrar um parente nas redes sociais. Entre em contato, a gente faz esse contato também. Na impossibilidade disso, a gente tenta colocá-lo numa dessas casas. Não consegue, a gente consegue, até porque muitas vezes ele já está trabalhando, já tem um dinheirinho dele já guardado, a gente consegue alugar uma casinha para ele poder morar e a gente de longe vai dando todo um suporte. Então são muitas coisas que podem acontecer e cada história é uma história, né? Hoje na nossa organização a gente tem uma república. A nossa entidade não tem nenhum recurso financeiro, a gente vive exclusivamente de doações. Nós não temos parcerias com o setor público. Então o que acontece? Nós ganhamos um valor, uma importância, compramos um imóvel e esse imóvel hoje é uma república de meninas. Então, no nosso caso, quando as meninas completam 18 anos e não têm a possibilidade de ir para nenhum lugar, elas vão para essa república onde a gente continua dando todo o cuidado e assistência a elas. Nossa, mas pensando em São Paulo, o número de instituições e de repúblicas, de casas que acolhem as pessoas, deveria ser muito maior, né? Nós temos, acho que no Brasil, 200 vagas de república no Brasil. No Brasil. É muito pouco, isso não atende. A gente tem mais ou menos, em torno, outro dia eu estava conversando também com uma pessoa do judiciário, a gente tem só no estado de São Paulo, me parece que 50 saindo por mês, porque completou a maioridade.
né? Então você imagina como é que a gente faz para atender isso. Agora, uma coisa bacana para esses jovens que estão nessa fase, já que tem essa dificuldade de ser colocado na família, existe uma figura muito importante da sociedade, que às vezes não é muito falada, que é o padrinho afetivo. Então hoje você tem programas, se aquele jovem não foi adotado, ele pode ter um padrinho que vai dar essa tutoria para ele, profissional, que vai orientar um curso, que pode pagar um curso para ele, que pode levá-lo nas férias, ou que pode recebê-lo em casa quando ele faz 18 anos, até que ele possa criar essa independência. Então a gente tem programas dentro da cidade e do estado de São Paulo de formação para apadrinhamento afetivo, e a Márcia também representa uma dessas organizações, e a sociedade pode reagir positivamente ocupando esse espaço também. Porque deve ser muito difícil para um jovem que passou alguns anos, às vezes a vida inteira dentro de uma instituição, esperando uma família, completa os 18 anos, e agora? O que eu vou fazer da vida? Vou estudar, vou trabalhar? Qual é o apoio que esse jovem tem fora dali, né, da instituição? Ele não tem parente, né? Não tem quem olhe por ele. Né? E quando tem, às vezes, ele retorna, quando sai do abrigo, para aquela realidade de vulnerabilidade da onde ele saiu e não deveria retornar. Mas às vezes é o único ponto de referência que ele vai ter. E às vezes ele vai voltar para continuar sofrendo uma violência, agora talvez reproduzindo essa violência, porque agora ele está maior, tem mais condições de se defender. Então realmente é desafiador essa faixa aí desses adolescentes que a gente tem. A questão das pessoas que querem adotar o estado civil, sexualidade, como é que funciona isso hoje em dia? Interfere o fato de a pessoa ser Hoje, qualquer pessoa pode adotar, desde que ela seja maior de 18 anos e tenha 16 anos de diferença da criança ou adolescente que ela quer adotar. Então tem esse limite que o Estatuto da Criança e Adolescente colocou, né? E aí pode ser solteiro, pode ser casal hétero afetivo, homoafetivo, pode ser só o homem, só a mulher. A questão da orientação sexual não importa, a questão se é solteiro, se é casado também não importa. A questão é maior de idade e a diferença mínima de 16 anos dessa criança ou desse adolescente. Além desses pré-requisitos de idade, diferença de idade, quais são os pré-requisitos com relação a renda, salário, renda da casa, onde mora, se a casa é alugada, se é uma casa própria? Como é que funcionam esses critérios? São vários critérios que têm que ser analisados, né? Não só a parte financeira, obviamente, mas isso também é importante, né? Ele tem um peso, mas não é o peso mais significativo, né? Eu acho que a questão é a pessoa estar preparada e entender o que é uma adoção, né? O que a gente tem hoje é que alguns casais acham ainda que adoção é uma caridade, que eu adoto um filho, que eu tenho um filho, eu vou adotar outro para fazer companhia para o meu. Então, a motivação é um fator muito importante. E quando você percebe que a motivação terá algum desdobramentos complicados lá na frente, aí a gente tem que trabalhar isso com o casal. Agora, isso que o Eduardo falou da questão do apadrinhamento, eu acho muito significativo, porque casais que não querem adotar ou que acham que não dão conta de uma adoção, podem apadrinhar uma criança e ajudar muito. Porque qual é o período mínimo ou máximo que uma criança tem que ficar abrigada? Nenhum. 0 dias. Zero. Criança não foi feita para ficar dentro de um abrigo. Criança foi feita para ficar dentro de uma família, né? Na impossibilidade disso, se nós tivermos pessoas que se candidatam para apadrinhar uma criança, é muito importante. Porque aquela criança vai nesta casa, ela vai ter esse convívio familiar, ela vai entender essas trocas, que uma troca de família não é só aquela que ela vivenciou com tanta violação de direitos, né? Mas que uma família pode dar a ela amor, atenção, carinho, e isso é fundamental para o desenvolvimento dela. Então essa questão do apadrinhamento também é algo que é novo e que as pessoas precisam entender como é que funciona para poder perceber que elas têm outras formas de ajudar também. Sim. Eu acho que quando o Fernando coloca, né, dessas condições, eu fico pensando que se fosse analisar as minhas condições, eu também não teria condições de ter tantos filhos quanto eu tenho, né, pensando. Mas o importante, acho que a equipe técnica avalia, é se aquela criança vai ter segurança alimentar, segurança emocional, né? Então eu não preciso ter uma grande casa, mas eu tenho que ter condições de receber uma outra pessoa ali, né? Eu não preciso comer um banquete todos os dias, mas precisa ter uma segurança alimentar para aquela criança, porque ela foi acolhida exatamente pela falta desses critérios. Então, o que a equipe vai analisar é se aquela criança vai estar num lugar seguro. Agora, não significa que hoje eu não posso oferecer isso, estamos desempregados, eu e a minha esposa.
queremos adotar, mas estamos desempregados. Talvez eu tenha que esperar um pouco para que a minha vida possa ter algum ajuste para que essa criança tenha segurança de estar conosco. Você falou da espera, existe a questão da fila, né? Quanto tempo, mais ou menos, uma pessoa espera numa fila para adotar uma criança de 10 anos, por exemplo? Então, depende muito desse perfil. 10 ele foi generoso. Foi. Depende muito do perfil, né? Quanto menor a idade dessa criança, mais tempo você vai ficar na fila. Exatamente pelo que o Eduardo falou. A gente tem um certo preconceito, as pessoas têm um preconceito muito grande com crianças maiores. Então a gente trabalha na contramão disso, né? Tentando desmistificar que uma criança mais velha me trará mais problema. Porque ela tem mais vícios, porque ela tem mais traumas, e isso pode comprometer toda, né, essa relação. Então, a gente vem tentando desmistificar isso. A gente tem hoje lá experiências lindas, maravilhosas de crianças de 15, 16 anos que estão adotadas, estão muito bem com as suas famílias. E funciona muito bem. O amor faz muita diferença, né? A gente tem histórias de que crianças que deram assim, muita dificuldade dentro do abrigo, né? Tiveram todos os problemas emocionais que você possa imaginar, e a partir do momento que ele foi adotado, ele mudou, ele se transformou. Todos aqueles comportamentos inadequados que ele apresentava durante o tempo de abrigamento, ele simplesmente desapareceu. Era o que faltava para ele. Era o que faltava para ele. Justamente essa tensão, porque dentro de um abrigo são várias crianças. Numa casa, ele vai ter atenção só daquelas pessoas, né? Ele vai ter um olhar diferenciado, um olhar só para ele. E ele vai reagir perante a tudo isso. Sim. Então, se as pessoas entenderem isso, é muito gratificante você pegar um adolescente e fazer a diferença na vida dele. Eu brinco que os meus filhos, eles eram mais bem tratados quando eles estavam no abrigo, né? Porque lá tinha nutricionista, psicóloga, comia na hora certa, né? Tudo certinho. Regradinho. É tudo regradinho, né? Agora são 6, então a gente, aquela dinâmica louca dentro de casa, mas tem uma coisa que eles não conseguem ter dentro de uma instituição, que é esse afeto individualizado. Né, aquele olhar pessoal, tipo, você é importante na sua individualidade. Então, quando ele vai para uma família, essa parte emocional ela se reorganiza. Né? Ele começa a ver sentido de pertencimento. Isso aqui é minha família, esta é minha cama, esta é minha roupa, esse é meu sapato. Eu faço né? parte dessa família. Eu faço parte de algo, então isso é relevante. E pensando no tempo de fila, como você colocou, Fernando, hoje, se uma pessoa quiser um bebê em São Paulo, né, a gente fala aí de 4, 5 anos na fila. Pensando que um processo de habilitação vai demorar quase 1 ano, se você quiser uma criança de 1 ano e o processo de destituição familiar demora mais do que isso, hoje você tem que pensar que você tem que torcer para alguém gerar uma criança, que vai ser seu filho, maltratá-la, ela nem nasceu, você tem que torcer para ela nascer ainda. Para ela nascer, ser maltratada, ser acolhida para depois chegar na sua casa. Então é um pensamento muito ambíguo, né? Eu querer que alguém nasça para sofrer para que ele possa se tornar meu filho. Então é uma dificuldade que a gente tem de vencer esses limites do perfil que faz com que a fila diminua de tempo. Agora a sua experiência pessoal, fala um pouquinho dessa tua experiência. Você tem alguns filhos, né? Você falou que são vários filhos. Tem 6. Uma turma que já dá um time de basquete. Ele é um herói. Ele é um herói. Como é que foi esse? Então, na verdade, assim, eu sou filho por adoção, meu pai também é filho por adoção. Eu tenho 2 irmãos também por adoção. Então, quando eu me casei, eu já sabia que eu ia ter filhos por adoção. Mas a minha esposa ainda tinha sonho de ficar grávida, né? E aí a gente viveu esse sonho junto, eu tive um filho biológico, né? Tenho ele e Guilherme, mandar um abraço para ele. E depois a gente entrou na fila para adotar uma menina, porque eu já tinha um menino, queria uma menina. E aí a gente foi conhecendo esse mundo da adoção e entendendo quais são as crianças possíveis hoje, quais são as crianças que já estão lá, aguardando uma família, não essas que eu vou ficar esperando chegar. E aí um dia eu vi uma foto de 5 irmãos, né, 2 meninos gêmeos e 3 meninas, e me apaixonei, e aí a minha esposa também, e aí nós de 3 viramos uma família de 8. Há 5 anos a gente é essa família grande, a família Buscapé, que onde vai bagunça tudo, mas é muito bom ser uma família uma quadrilha. Assim, muito bom. Que mudança na vida, hein? Uma mudança gigante, uma mudança gigante. E é o que eu te falei, se fosse pensar em condições financeiras, de riqueza, não, mas eles têm segurança alimentar, eles têm segurança de afeto, né? Eles têm esse olhar individualizado, ainda que lá não seja tão individual,
né? Mas eles têm esse olhar individualizado de saber qual que é a necessidade de cada um, qual que é o perfil de cada um. Mas é um desafio todos os dias, né? Eu estou aqui em São Paulo, eu moro fora de São Paulo, a minha esposa está lá com eles, né? Mandar um abraço para todos eles, mas é um desafio diário, mas é uma alegria para nós, uma alegria para nós. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre isso. O Alesp Cidadania volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Alesp Cidadania, hoje falando sobre adoção. Eduardo, você estava falando para a gente dessa tua experiência maravilhosa dentro de casa, com essa turma toda. O que foi mais diferente, gratificante e emocionante nesse período todo, desde que quando você se habilitou até os dias de hoje, com eles maiores, já convivendo dentro de casa? Eu acho que quando a gente se habilita, a maioria da gente, a gente pensa, eu quero um filho. Né? A gente não pensa assim, quero 10 filhos, 5 filhos. A gente pensa, eu quero ser pai, quero ser mãe. Né? Acho que esse é o pensamento. E a gente seguindo nesse caminho, eu sou coordenador de grupo de apoio também, né, aqui em São Paulo, o Grupo Boas Novas, e a gente foi conhecendo um pouco mais dessa realidade e vendo famílias se formando, e a gente, né, olhando aquilo, falando, puxa vida, que bacana. Mas quando a gente esteve lá na cidade deles e foi conhecê-los assim a primeira vez, essa é uma emoção que a gente não tem como explicar. É saber que eles são seus filhos antes de você falar com eles. É um negócio muito legal, muito louco. Mas tem seus desafios, tem, né, nessa jornada as questões acadêmicas, porque eles têm um déficit muito grande, né, por causa do tempo de acolhimento, mas quando você tem a oportunidade de sentar e ver o seu filho crescer, evoluir, tanto academicamente, psicologicamente, né, quando ele passa a te chamar de pai, de mãe, aí você vê que aquela vinculação funcionou. Eu peguei a pandemia nesse tempo, né? Então, para a gente se vincular, a pandemia ajudou, porque estava todo mundo trancado em casa. Todo mundo junto. Todo mundo junto, ninguém podia sair, né? Então, nesse sentido, para nós, a gente construiu algo muito bonito junto e eu tenho paixão pelos meus filhos e pela minha família. Agora você falou da parte acadêmica, tem a questão do ensino técnico. Como encaminhar adequadamente esses jovens? E hoje existem vagas para esses jovens no ensino técnico, para esses que chegaram aos 18 anos? Então, as vagas existem, mas a gente tem algumas dificuldades, né? Normalmente no ensino normal. Então, veja, uma criança, quando ela chega para o abrigamento, né, normalmente, nem sempre ela é abrigada num local próximo à casa onde ela morava. E supõe-se que ela estava estudando. Quando ela chega para o abrigo, muitas vezes a gente tem que transferi-la de escola, né? E tem uma dificuldade nessa vaga, né? Escola normal, não é nem o curso profissionalizante ou técnico, né? E aí, muitas vezes a criança apresenta alguma dificuldade escolar que eu preciso colocá-la numa escola X. Tem uma dificuldade dessa vaga. Algumas vezes eu tenho que recorrer a uma determinação judicial para que essa escola possa fornecer a vaga para essa criança, né? Então, a gente tem alguns entraves, sim. E aí, esse projeto que está sendo tramitado para que esses jovens tenham acesso ao curso profissionalizante, às escolas técnicas, eu acho que é fundamental, né? A gente só precisa entender como é que isso vai acontecer, né? Mas eu acho que é importante, sim, né? É fundamental para eles, até porque a partir daí eles concretizam mais essa autonomia, né? Para que eles possam viver depois, escolher uma carreira, né? Escolher uma profissão e poder caminhar pelas próprias pernas na impossibilidade de uma adoção. Então, tudo que vier nesse sentido é fundamental, porque as perdas são muitas, né? Ao longo de uma vida inteira, eles já perderam muitas coisas. Sim. Se eles tiverem algum benefício nesse sentido, um olhar diferenciado para eles, é muito importante, faz muita diferença. Eu acho que quando a gente pensa, né, no jovem acolhido, e quando pensa nessas mudanças que ele precisa passar, ele não está sofrendo uma mudança de escola por capricho do pai que quis mudar de bairro, ou porque ele não gosta dessa escola. Geralmente ele gostaria de ficar naquela escola, ele não queria sair dali. Às vezes é necessário pela distância, às vezes é necessário pela segurança dessa criança ou desse adolescente, porque às vezes o entorno ali vai prejudicá-lo no afastamento dessa família que está sendo danosa para ele. Então eu acho que quando você começa a criar leis, políticas públicas que facilitam esse acesso,
Isso é determinante para a vida desse jovem, porque para um jovem que já está meio que, ele já tem uma sentença de que ele vai ser inferior, e a gente conseguir reverter isso, dando educação, né? Dando essa formação, que vai fazer ele subir alguns degraus nessa valorização da vida, nesse sentido, eu acho que isso tudo coloca o jovem lá na frente, dá uma acelerada nesse processo que é moroso, dele recuperar a autoestima, dele recuperar valor, dele continuar acreditando no ser humano. Por quê? Porque o ser humano base prejudicou, abandonou, abusou, negligenciou, violentou. Então, ele voltar a acreditar que alguém pode ensiná-lo, que ele pode crescer, que ele pode ser um cara bacana, um cara de caráter, esse projeto acho que tem tudo a ver com essa reconstrução, com essa ressignificação de quem ele é e do papel dele na sociedade. Agora, não só falando do ensino técnico, mas voltando um pouquinho no ensino fundamental e no ensino médio, como é que funciona? Eles estudam em escolas próximas aonde eles estão, estudam em várias escolas diferentes, como é que funciona a matrícula, todo esse processo normal para matriculá-los na escola? Então, eu acredito que cada organização, né, funcione de uma forma, né? Na casa onde eu trabalho, as crianças têm, vamos dizer assim, uma certa vantagem, porque todos estudam em escola particular. Parcerias, né? Mas isso são feitos com parceiros. Então, nós temos justamente apadrinhamento, né, financeiro de pessoas que pagam a mensalidade dessas crianças todo ano. Então, eles têm essa vantagem. Nem todos têm, né, essa mesma facilidade. A maioria das nossas casas, os nossos SAICAs aqui em São Paulo, as crianças estudam em escolas públicas, sempre próximos, né? A gente procura matriculá-los sempre próximo dessa residência para ficar mais fácil em todos os sentidos, né? Até porque a gente não dispõe de tantas pessoas para ir levá-lo. Às vezes a questão do horário é complicado, por conta das faixas etárias de idade que você tem. Os pequenininhos estão num horário, os maiores estão em outro. Então tem toda uma logística nesse sentido. Uma logística, né, bem complicada, né? Bastante. As crianças chegam com 0 anos e vão até os 18? Até os 18. É isso? Até os 17 anos e 11 meses. Até os 17, até próximo de chegar aos 18. Sim, exato. Chegou aos 18, não tem lugar nessa casa, tem que correr atrás de parentes, do que fazer com esse jovem. Sim. Exato. Sim. E a cabeça deles fica a mil, né? É fundamental que eles façam terapia, né? Lá no Lar Tia Edna, por exemplo, todos fazem terapia. E também com parceria. Então, a gente tem parceiros que pagam o tratamento psicológico para essas crianças. Porque nem sempre a gente consegue na rede pública, né? A rede pública, ela existe, mas ela é bem limitosa, né? Você tem uma população aí, né, enorme, então é difícil. E as consultas, né, os atendimentos, eles são reduzidos até pela demanda, né? Uma consulta particular, você fica 50 minutos. Numa consulta pública, você fica, às vezes, não chega a 30 minutos, né? Eu já levei crianças que entrou dentro do consultório, ficou 15 minutos e saiu. Qual é o trabalho que você consegue fazer em 15 minutos para uma criança com toda essa demanda? Então, é um desafio muito grande. Então, tem muita coisa envolvida, tem muita coisa que dificulta. Uma outra coisa que é importante que as pessoas saibam, normalmente essas crianças, elas vêm de famílias carentes em todos os aspectos, né? Essa mãe também é uma vítima muitas vezes, ela já perdeu muitas coisas ao longo de uma vida. E aí, essa criança não tem estímulo dentro de casa para estudar. Então, muitas vezes, essa criança tem muitas dificuldades, muitos comprometimentos cognitivos. E aí, o casal que adota uma criança já percebe que ela tem dificuldade na escrita, ela tem dificuldade na leitura, ela tem dificuldade na matemática, ela vai precisar de uma assessoria maior. As nossas crianças têm reforço, algumas delas fazem Kumon, também com parcerias. Então, veja, é muita coisa para você administrar e para que você possa fazer o mínimo do trabalho de qualidade, né? Para que essas crianças tenham as mínimas perdas possíveis, né? E um desenvolvimento... É uma compensação, né? Tem que ter um equilíbrio, né, de tudo aquilo que elas passaram e muitas vezes violência dentro de casa. Dá para dizer o tipo de pais ou de responsáveis que mais deixam as crianças para adoção? Normalmente são pessoas que, sei lá, falecem, usam drogas. Como é que funciona? Dá para dizer que tem um perfil? Na realidade, elas não deixam para adoção, né? Elas são... na maioria das vezes existe uma denúncia, elas perdem os filhos por atitudes inadequadas, né? Porque todos os direitos dessa criança, eles foram violados de todas as formas, né? A gente tem os abusos que são muito grandes, não só a nível físico,
emocional, sexual, né? A gente teve muito isso na pandemia. Quantas crianças não sofreram abuso nesse sentido? Então, essa mãe, essa família perde essa criança, né? Por alguma coisa que ela deixou de fazer, né? E aí, a gente tem todo um cuidado, um trabalho nesse sentido, mas essa mãe que perde esse filho, ela também vem de muitas carências, né? Então, eu sempre falo que o que falta são políticas públicas, porque se a gente conseguisse trabalhar na base, essa mãe não perderia esse filho, né? Se essa mãe tivesse o mínimo de assistência, de acolhimento, que ela tivesse um espaço onde ela pudesse trocar com aquelas pessoas as suas necessidades e ter um apoio, uma assessoria, ela muitas vezes não precisaria perder esse filho. Então, essa mãe também fica à deriva, né? E, consequentemente, essa criança também. Eu acho que um fator que eu acho que é comum, né, nessas famílias que estão, porque a gente não fala só da criança em vulnerabilidade, é a família toda em vulnerabilidade, eu acho que é um fator comum, é a presença da droga. E não só falando da droga ilícita, mas também do álcool, que acho que é a droga de entrada de muitas drogas. E você compra em qualquer lugar, legalmente. Está disponível, né? Legalizado. Então, acho que o álcool, a droga, a maconha, e seja ela qual for, ela sempre está presente, assim, ela é sempre sombra nessas famílias. Então, acho que não adianta a gente só atacar o problema da criança, né, e aquela família ser mantida ali, gerando outras crianças, às vezes, né? Porque, às vezes, aquela criança chega no acolhimento, quando vem a outra, a gente já sabe, ou a mãe está grávida da outra criança, e a gente sabe que ela vai nascer e vai chegar para o acolhimento, né? Então, acho que a gente tem que pensar realmente em políticas públicas que vão ajudar a dar esse olhar para essa família que precisa de socorro. Quando a gente fala do projeto da ensino profissionalizante, é uma esperança para que esse jovem não repita esse formato que ele conheceu. Porque, às vezes, o único formato de afeto que ele conhece é esse, ainda que ele seja ruim. Não tem referência, né? Inevitavelmente, ele vai reproduzir aquilo. Então, acho que é importante a gente pensar em políticas públicas contra a questão de drogas, contra essa questão de, tipo, isola eles ali, né? Tranca eles ali e acha que o problema está resolvido. Mas eu acho que é um fator comum na maioria das famílias que tem essa questão da vulnerabilidade. Eu acho que é uma questão também importante, Fernando, que a gente fale. Muitas pessoas perguntam como é que o bebê chega, né? Então, por exemplo, uma mãe vai dar à luz no hospital, né? Assim que ela entra, a assistente social tem um olhar já diferenciado para esse caso, né? Às vezes essa mãe já tem um histórico, não é o primeiro filho dela. E essa assistente já sabe da vida, já conhece, né? E aí, muitas vezes, nessa entrevista que a assistente social faz com essa mãe, ela percebe que alguma coisa não está legal, né? E aí a própria assistente faz uma denúncia, né? Avalia alguma situação e acha que prudente que essa mãe não tire essa criança do hospital. Quando essa assistente social faz essa denúncia e é comprovado, essa mãe recebe alta, vai embora e a criança fica, né? E na maioria das vezes essa criança vai para o SAICAS, né? Não volta para casa e aí começa-se todo o processo. Então a gente percebe que alguma coisa... Desde o começo. Desde o começo. É dessa forma que a maioria dessas crianças, dos bebês, chegam nos abrigos. E a história mais comum é a drogadição. Dessas mães e pais que perdem as crianças ou por droga ou por algum problema mais grave, alguns voltam, se recuperam e buscam os filhos de volta ou uma porcentagem mínima que acontece? É uma porcentagem mínima. Normalmente? É aquilo que eu falei no início, a gente faz um trabalho com a família, né? Então vamos pensar nessa historinha. O bebê foi para o abrigo, né? E a mãe vai começar a se movimentar para ter esse filho novamente. Ao chegar lá, a gente faz toda uma entrevista com essa mãe e tenta tirar dela o que ela quer, quais são os objetivos dela, mas colocar para ela que na condição que ela se encontra, fica muito difícil dela cuidar daquela criança. Se ela está disposta a fazer um tratamento, né? Se ela estiver, a gente dá todo o caminho para que essa mãe faça um tratamento e a gente acompanha isso, né? A gente caminha a rede de serviço e a gente acompanha indo nessa rede, verificando se essa mãe vai na consulta, como é que ela está se desenvolvendo. O que ocorre é que normalmente essa mãe desiste. Ela não adere a esse serviço. Ela não consegue cuidar nem dela, né? Exato. E aí, como é que você vai devolver essa criança para essa mãe se ela não tem condição nem para ela?
Então é muito complicado. Então normalmente é aí onde entra depois uma avó, né? Porque essa mãe vai perder essa criança fatalmente. E aí a gente busca justamente a família extensa para ver se alguém quer essa criança. As santas avós, né, que cuidam de uma tantas avó, crianças, né? Uma tia, um tio, alguém que se interesse de fato, né, em ficar com aquela criança. É importante que ela fique dentro do seu núcleo familiar, né? A gente é totalmente favorável a isso. Ela só sai desse núcleo quando realmente todas as possibilidades já foram extintas e aí não tem mais jeito. Eu acho que quando a gente pensa, né, na questão do bebê, você entregar a criança para adoção para uma outra família, isso é crime. Isso é crime. Você não pode pegar o seu filho, eu quero dar para aquela família ali, né? Então isso é crime. Mas você entregar o seu filho não é crime. O que você tem que fazer? Hoje você tem programas dentro do próprio estado de São Paulo de entrega voluntária. Se aquela mãe sabe que não tem condições de cuidar daquela criança que ela está gestando, quando ela vai para o hospital, ela já fala isso para essa assistente social. E essa assistente social vai conversar com ela, entender se é realmente um motivo plausível e vai dar seguimento. E essa mãe, ela não vai ser penalizada, criminalizada por isso. Mas quando ela decide fazer a coisa fora do sistema legal, aí ela pode ser criminalizada. Abandonar a criança. E às vezes ela abandona porque ela acha que ela vai ser presa se ela chegar lá e falar assim, eu não posso ficar com meu filho. Falta informação. Falta informação. Então, hoje existem programas que orientam essas mães, essas gestantes, e durante a gestação, se ela pensa em fazer isso porque ela não tem condições, ela tem, sei lá, qual que é a justificativa dela, ela tem canais que ela pode acessar que podem orientar ela a mudar a sua decisão e mudar a sua condição de vida ou fazer a sua entrega de forma legal sem que ela seja criminalizada. Olhando para o outro lado, para a pessoa que quer adotar, qual que é o primeiro passo? Como é que funciona o passo a passo para ela se candidatar, para ela se habilitar a uma adoção? Então, hoje, se ela pretende adotar, independente da faixa etária, ela precisa acessar o site do Conselho Nacional de Justiça. Lá dentro tem um programa que chama Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção e ela vai fazer um cadastro ali. Lá ela vai pôr todas as informações e vai colocar o perfil da criança que ela pretende adotar. Quando ela termina o cadastro, ela vai ter uma lista de documentos que ela precisa organizar e levar até a vara de infância mais próxima da casa dela. Lá ela vai passar por algumas entrevistas com psicólogos e assistente social, vai fazer um curso e depois vai ter a sentença do juiz para ela poder entrar na fila. Então esse é o processo, resumidamente, para você se habilitar até você entrar na fila. Ou seja, não tem custo, não precisa de um advogado. Não precisa de advogado, não tem custo nem o processo de adoção, nem o processo de habilitação. A não ser que ela vá adotar numa outra comarca, ela é aqui de São Paulo, e ela quer adotar um adolescente lá de Manaus. Esse custo da viagem é dela, né? Esse custo de hospedagem lá é dela. E dependendo do caso, pode ser que ela precise de um advogado se o caso daquela criança ou daquele adolescente não está seguindo o trâmite normal que um processo segue na destituição. Então, tem algumas comarcas que vão precisar da presença de um advogado para ajudar a resolver alguns imbrólios. Mas se seguir o plano normal, como foi o meu, como é do pessoal do grupo que a gente orienta, vai se habilitar, vai adotar, advogado dispensado. O que, na opinião de vocês, falta ou é fundamental para que todo esse sistema funcione de uma maneira mais natural, para que as pessoas descubram e saibam como fazer o passo a passo de cada um dos processos, tanto a pessoa que vai, enfim, deixar a criança para adoção, quanto a outra que vai se habilitar? O que é fundamental para vocês? O que falta para que as pessoas se esclareçam mais, conheçam mais todo o processo? Eu acho que informação. Isso. Porque as pessoas que nos procuram, às vezes, fazem umas perguntas que você percebe que ela está totalmente desinformada. Então, ainda tem informações muito distorcidas e muito... que não fazem parte da realidade, entendeu? Não condiz com a realidade hoje. Às vezes nem atualizadas, né? Informações antigas, que a lei já mudou, o processo todo já mudou, como a gente estava conversando agora, né? Exatamente. Eu acho que informação. A gente vem de novo falar de políticas públicas, de pessoas que se interessem por esse tema e divulguem isso, né? A gente tem tantas redes sociais, a mídia está aí imensa, e isso eu acho que é muito pouco essa divulgação, é muito pouco essas informações. Então, se as pessoas fossem bem informadas, elas teriam acesso muito mais rápido. Eu acho que a gente fica, às vezes,
num limbo de pensar, se eu divulgo muito que a pessoa pode entregar o filho, nós vamos ter um boom de gente querendo entregar o filho. Mas se eu não divulgo, a gente tem um monte de gente abandonando seus filhos. É sem como a saber questão direito o que fazer. Isso, né? É como a questão do suicídio. Você não fica falando de suicídio o tempo todo, porque você pode ter o efeito inverso, né? Mas eu acho, por exemplo, que o Alesp Cidadania hoje aqui abre um espaço importantíssimo para que a gente possa falar, né, dentro de uma casa de leis, né, que produz as leis, que forma as leis, e a gente possa dar essa visibilidade para as crianças e os adolescentes. E acho que isso que a Márcia colocou é o essencial. Acho que a gente ainda vai, por exemplo, em hospitais que a assistente social não sabe da entrega voluntária. Né? Então, precisa informar a própria equipe técnica dos fóruns, dos abrigos, precisa de informação. E isso precisa chegar na nossa população mais vulnerável. E eu acho que hoje a internet, né, os meios de comunicação têm essa grande responsabilidade de levar informações que não são, né, duvidosas, que não trazem prejuízo, não são fake news, né, e oferecer caminhos para a nossa população. Com relação à legislação, você falou aqui do Alesp Cidadania, da Casa de Leis. A legislação, como os deputados e a Casa Legislativa pode ajudar também nesse processo, criando leis que facilitem todo o processo ou que tornem mais claro para todos? Eu acho que, além não só a criação das leis, eu acho que o Brasil tem muitas leis muito boas, mas a gente tem pouco controle dessa aplicação das leis, né? Então, acho que também é papel, né, do parlamentar não só fazer a lei, mas também ver se essa lei está sendo aplicada, está sendo cumprida, né? Porque ele tem que cobrar o executivo também, né? Se ele está cumprindo a lei. A gente tem programas que estão iniciando, por exemplo, em São Paulo, de acolhimento familiar, para essa criança não ter que ficar no abrigo, ficar provisoriamente numa família. Está virando política pública também, né? Já é política pública aqui na cidade de São Paulo, mas está virando política pública em todo o Brasil. Então, a gente está com apoio. Tem a Frente Parlamentar da Adoção aqui também, na época, o deputado Caio França, né, que é o presidente da Frente Parlamentar, com representantes da sociedade civil. Então, eu acho que tem gente interessada, mas a gente precisa dar visibilidade. Precisa dar visibilidade porque quando você sabe o que tem que acontecer, você tem condição de cobrar. Olha, nesse hospital não tem lá uma placa falando da entrega voluntária, temos que pôr. Nós precisamos de uma capacitação para os assistentes sociais do CREAS, do CRAS, né? Das ferramentas públicas que a gente tem. E nisso os parlamentares podem ajudar e também, eu acho que é uma coisa que é difícil de falar, mas precisa ser dita, precisa destinar verbas para aquilo que é prioridade, né? A nossa Constituição diz que a criança é absoluta prioridade, ela é a prioridade absoluta nossa. Então, a gente, se tem uma prioridade absoluta, ela também tem que ter prioridade absoluta no orçamento da casa. Falta focar uma verba para exatamente, precisa focar. E acho que o Estado, né, e o município, eles precisam rever as políticas do acolhimento, precisam, né, de verbas para o acolhimento. Gente, você não sabe o gasto que dá um acolhimento. Você ter 15 crianças, 15 adolescentes comendo, vestindo, remédio, escola. É um negócio muito custoso. Então, acho que os deputados, né, os vereadores também da cidade, né, também da Câmara, eles podem pensar em destinar dentro do orçamento, quando você está fazendo o planejamento, prioridade absoluta para as nossas crianças e adolescentes. Voltando um pouquinho lá nesse perfil das crianças, existe um perfil que as pessoas procurem mais? Crianças menores, bebês pequenos? Sim. O que eles procuram normalmente? Normalmente os casais procuram crianças no máximo até 4, 5 anos de idade, né? Ainda tem muitas pessoas procurando menina e branca. Menina branca. É a preferida. Ainda tem isso. Ou seja, o menino negro está no último da fila. A menina branca pequena está em primeiro na fila, digamos assim. Ela estaria em primeiro, o menino negro não estaria em último. Em último a gente vai para a idade, né? Tá, a raça, por exemplo, o bebê hoje, não importa a raça, ele vai ser imediatamente colocado, assim que ele for destituído, tem um monte de gente lá que quer, independente da raça, né? Agora, a idade é um fator que vai diminuindo a quantidade de pretendentes interessados, mais relacionado à idade e à deficiência. Crianças com deficiência. Tem mais um tema mais complicado. A gente tem os órfãos da microcefalia, né? Que foi por causa de toda aquela questão da contaminação. A gente tem crianças que têm deficiência de mobilidade, tem crianças com autismo, crianças cegas, crianças surdas. Como tem na sociedade, dentro síndrome de Down, dentro dos acolhimentos também tem uma parcela deles com deficiência. E essas realmente são, assim, dificilmente
conseguem ser adotadas e aí vão para um outro serviço também, que é público, que chama residência inclusiva, porque ele faz 18 anos, tem que sair do abrigo, vai ficar lá também até que aconteça algo, porque ele também tem essa dependência. Então hoje a gente tem essa questão idade e deficiência, são os nossos grandes públicos que estão dentro dos abrigos. E além dos trâmites do dia a dia de uma criança normal, essa criança que tem algum tipo de deficiência tem trâmites ainda mais complicados, Exato. que às vezes precisam de tratamentos e essas Exato. parcerias que você falou, né, mas são fundamentais, né? Como é que uma empresa que tem algum tipo de serviço ou que quer contribuir financeiramente, ela pode entrar em contato com vocês? Como é que funciona? Existe um site? Como é o contato direto com vocês, com a instituição de vocês? No nosso caso, Lar Tia Edna, né? Entrando em contato, no nosso site a gente tem lá os links sobre voluntário, sobre parceiros financeiros, parceiros afetivos. A pessoa se inscreve, manda um e-mail, fala a proposta que ela está oferecendo e ela vai até o lar conhecer e a gente pode fazer uma parceria sim. Não só a nossa casa, todas as entidades que trabalham com crianças vulneráveis aceitam doações, aceitam parcerias, né? E eu acho que esse olhar é fundamental. E a gente tem muitas dificuldades, todas que você possa imaginar, Imagino, né? imagino. De tudo, de alimentação, da questão do prédio, né? Recentemente com essas chuvas, a gente teve lá no lar uma área da casa que vazou água do telhado justamente no lugar onde a gente tinha todos os nossos mantimentos. Desafiador. A gente perdeu uma série de coisas, fizemos uma campanha, graças a Deus tivemos muitas pessoas que contribuíram, mas estamos lá agora, levantando uma verba para consertar essa parte do telhado, né? Para que não haja mais esse problema. E tiramos a despensa daquele lugar e colocamos em outra. Mas perdemos muitas mercadorias. E aí você tem que correr atrás, porque fome não espera, né? As crianças precisam comer. E todo tipo de ajuda é bem-vinda, né? Todo. Seja uma mão de obra, que seja um profissional, Que psicólogo, psiquiatra, enfim, qualquer tipo de tratamento ou ajuda é sempre muito bem-vinda. Tudo. As pessoas podem até se dispor a ser voluntário dentro da casa de acolhimento para ajudar a fazer a lição de casa, para ajudar aquela criança no seu desenvolvimento, para contribuir com uma cesta básica, para fazer a manutenção do prédio, como ela colocou, para pagar a escola de um jovem, para ser padrinho e levar eles no fim do ano, no Natal, no Ano Novo, para eles conhecerem uma outra realidade de vida que não só aquela onde eles estão inseridos. O próprio curso profissionalizante também, o curso profissionalizante, alguém que queira pagar né? um curso, uma escola de inglês, né? Um idioma, querem pagar um curso de inglês para uma criança. Sim. O plano de saúde, olha, eu quero dar um plano de saúde para aquele jovem. Você pode fazer Sim. um plano de saúde e dar para ele aquele plano. Né? São coisas que mudam completamente a perspectiva e a realidade deles. Né? Podem Eles vão ver um outro mundo que eles não conhecem. Né? Podem ser a virada, o motivo daquele jovem mudar a cabeça, desenvolver algo ali que vai fazer ele olhar para a vida de uma forma diferente. Qualquer iniciativa. Nós temos o apadrinhamento por serviço. Então, por exemplo, um dentista, né? Ele vai na instituição e fala assim, olha, eu quero fazer o tratamento odontológico de todas as crianças, de 5 crianças, de 2 crianças. E ele oferece esse serviço. E a gente não tem o custo e ele vai tratar das crianças. Então, todo tipo de serviço nesse sentido é muito bem-vindo. Uma consulta médica, mesmo um psicólogo queira fazer os atendimentos gratuitos para as crianças. Então, Reforço escolar. Reforço escolar. Qualquer coisa. Ou seja, não tem limites, né? Não, Sem limite. sem limite. Vocês querem aproveitar para a gente finalizar, de dar algum recado para quem os assiste aqui na TV Alesp, ou para quem queira adotar, para quem queira conhecer um pouco mais do processo, para quem queira tirar dúvidas, fiquem à vontade, para quem está nos assistindo. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer mais uma vez, né? Agradecer ao Fernando, agradecer a Alesp Cidadania aqui, o programa, por abrir esse espaço para nós. E também quero convidar você que está nos assistindo, quer saber mais, você pode acessar a rede social Adote Boas Novas, que é do grupo que eu represento, ou da HESP, que é a Associação Estadual dos Grupos de Apoio à Adoção. E lá a gente vai te dar toda essa orientação, tem a nossa cartilha, como adotar. E também você pode também entrar em contato conosco para falar sobre o apadrinhamento, sobre o acolhimento. Tem um outro site bacana que eu vou deixar aqui para você, mdo.org.br. Lá você tem os programas também que existem. Então você é convidado a fazer parte dessa causa também de cuidar das nossas crianças e adolescentes. E mais uma vez, Fernando, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Márcia, quer deixar algum recado? Então, primeiramente, também quero agradecer. Eu acho que essas oportunidades são fundamentais e importantes. Agradeço a casa, agradeço a todos por essa oportunidade e que as pessoas abram o seu coração
para a questão da adoção, né? Eu e o Eduardo trabalhamos juntos, então todos esses endereços que ele deu, a gente está junto. Quem precisar de alguma orientação e quiser tirar alguma dúvida, pode também me procurar através do Eduardo. Mas eu acho que é fundamental a gente estar assim, com o coração aberto, sem nenhum tipo de pré-julgamento, né? Sem nenhum tipo de preconceitos em relação a isso. E se eu tiver, deixa eu me interessar e procurar conhecer, para poder saber o que é isso, né? E toda ajuda é bem-vinda e tudo que você fizer em prol de uma criança é fundamental para ela. Então, que as pessoas tenham esse desprendimento de querer ajudar, que é fundamental. Eu acho que a gente está aqui para isso, para nos ajudarmos uns aos outros. Um investimento no futuro do nosso país, né? São os adultos. Exato, serão as crianças anos. De amanhã, né? Exatamente. Essa postura de ajudar e de contribuir e de participar já muda completamente, não só a perspectiva da pessoa que está participando, como daquele jovem que está vendo uma outra realidade. Uma pessoa que vem de uma outra cidade, que tem um outro segmento que ele não conhece. Televisão, por exemplo, quantos deles têm acesso a um canal de televisão, a uma TV a cabo, por exemplo? Sim, é isso mesmo. Acho que a gente está falando de um futuro, mas não é um futuro de longo prazo, né? É já, né? O tempo da criança é hoje, é ontem, né? A gente não pode esperar mais. Eu vi um adolescente falando outro dia num depoimento, ele falou assim, olha, eu quero dizer para vocês que abrigo não é lugar de criança, né? A gente sabe que os abrigos vão continuar existindo porque a gente vai ter sempre criança precisando de socorro, mas abrigo não é lugar para ninguém crescer. Então, a gente precisa que a sociedade olhe com prioridade absoluta para as nossas crianças e adolescentes, porque o tempo deles é agora. Exatamente. Eduardo, Márcia, muito obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer falar sobre isso aqui. A gente podia ficar o dia inteiro debatendo sobre esse tema que é fundamental, né? Tão importante, é tão legal, né? Conhecer e saber como tudo funciona, né? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. O Alesp Cidadania de hoje fica por aqui. Se quiser saber mais informações, acesse o site da Alesp, al.sp.gov.br. A gente se vê no próximo programa.